Olá, meu nome é Débora Fonseca, sou instrutora de formação profissional do SENAC e hoje na UC 16 vamos falar sobre os princípios gerais para ajuste de prescrição em fase final de vida. Na UC 16 nós trabalhamos assistência de enfermagem em pacientes em cuidados paliativos. Para iniciarmos esta aula, gostaria de deixar essa frase de reflexão. A vida é um sopro. Tudo acontece muito rápido, por isso, aproveite cada segundo. Os princípios gerais para ajuste de prescrição em fase de vida envolvem, inicialmente, o jejum. Sobre o jejum, podemos dizer que nos últimos dias de vida, a dieta está indicada apenas se for o desejo do paciente em cuidados paliativos. Essa dieta é considerada uma dieta de conforto. Somente tendo esse desejo que ela vai ser ofertada, desde que também o paciente tenha um nível de consciência adequado. A dieta pode ser ofertada de forma sonda nasoentérica ou via oral, ou gastrostomia. Não existe benefício clínico em insistir em manter um aporte calórico em um paciente em fase final de vida. Neste momento, pessoal, estamos considerando fase final de vida os últimos dias de vida deste paciente em cuidados paliativos. Desta forma, não existe benefício clínico em se manter a oferta de dieta. Ofertar a dieta não acelera o processo de morte e não ofertar a dieta, mantê-lo em jejum, também não irá acelerar o processo de morte. De modo que, se for o desejo do paciente, ele pode receber a dieta. Se não for o desejo, ele pode manter-se em jejum. Não há nenhum problema. Não há benefício também em passagem de sonda nasoentérica para a introdução da dieta enteral nos últimos dias de vida. Como eu já disse, ficar sem o aporte calórico, sem a alimentação por dieta, não vai acelerar o processo de morte. E nem resultar em atraso do processo de morte. Então, passagem de sonda é uma medida desnecessária na fase final de vida. Os pacientes que já possuem sonda ou gastrostomia, deve ser considerada a redução da dieta ou suspensão da dieta, porque na fase final de vida, os últimos dias de vida de um paciente em cuidados paliativos, pode ocorrer o risco de gastroparesia, ou seja, a redução do fluxo gastrointestinal ou a própria imobilidade de fluxo gastrointestinal. Com isso, a insistência na administração dessa dieta pode gerar sintomas como náusea e desconforto abdominal. E isso possibilita, inclusive, como vocês já sabem, a broncoaspiração. É recomendado na fase final de vida também que se evite a hiperidratação, ou seja, infusão de grandes volumes de soro. Fazer isto pode provocar desconforto respiratório, propiciar a anasarca, o edema generalizado, como vocês já sabem, e não trazem benefício em termos de sobrevida. Então, hiperidratação do paciente em fase final não é recomendado, não traz benefícios. Quanto à prescrição de medicamentos, estes devem estar focados no alívio de sintomas. Então, medicações como antitérmicos, analgésicos, antieméticos e outros sintomáticos. Medicamentos que prezam pela cura da doença em fase final de vida não são recomendados, não serão prescritos pelo médico.
Pacientes que fazem uso de anticonvulsivantes previamente devem ser mantidos para evitar a recorrência de crises convulsivas. E suspender a medicação profilática, as medicações preventivas de outros agravos também nessa fase final de vida, pois elas deixam de fazer sentido nessa fase, pensando que a pessoa está nas suas últimas horas, nos seus últimos dias de vida. Então, medicações como heparinas, AS, estatinas para redução de colesterol, são medicações que já não fazem sentido, porque a curto prazo essa pessoa estará evoluindo para a morte. A suplementação de oxigênio só deve ser feita para pacientes que estejam hipoxêmicos. Então, o paciente que está com muito desconforto respiratório, paciente que está com cianose de extremidades, paciente que está com uma saturação muito baixa. Fora isso, não é necessária a suplementação de oxigênio. Lembrando que nesse contexto de fim de vida, o sintoma de dispneia é mais importante que o valor de saturação de O2 para nortear esse ajuste terapêutico. Então, no momento da fase final de vida, o paciente hipoxêmico com essa dispneia evidente, ainda que com uma saturação boa, é o único caso onde se deve ser suplementado oxigênio. Devem também ser suspensas as coletas de exame de rotina e o controle de glicemia capilar de horário. Importante, pessoal, nós alinharmos isso, equipe multiprofissional, junto com a família, porque a família pode entender essa suspensão de algumas rotinas como desassistência. Quando nós conversamos enquanto equipe isso com a família, nós esclarecemos para ela que estas intervenções são fúteis e que não irão acrescentar dias nem horas para esse paciente em fase final de vida. Então, a família tem que estar muito consciente do que está acontecendo ali, que são as últimas horas, que são os últimos dias de seu familiar. Isso reflete até mesmo na aferição de sinais vitais. Quando o paciente está falecendo, que nós já observamos aquela respiração mais ruidosa, aquela respiração que está caminhando para a sororoca. Se lembram que nós falamos dos sinais de agravamento? Nesta fase que o paciente está falecendo, cada vez mais dispneico, cada vez mais confuso ou até mesmo sem verbalização, não há necessidade de verificação rigorosa de sinais vitais. Essa é a fase final de vida. Este momento é muito angustiante para a família. Estar ali vivenciando o processo de partida, Aqui, lembrando que o paciente pode estar em cuidados domiciliares ou em cuidados hospitalares. Então, deixar de verificar os sinais vitais pode ser entendido como omissão de cuidados, mas não há necessidade dessa verificação a cada 5, a cada 10 minutos. A equipe deve conversar com a família sobre essa proximidade, progressão da doença, proximidade com a morte, e que medidas como pressão arterial, verificação de respiração não deixarão de ser realizadas. Entretanto, não de forma tão rigorosa com uma frequência tão alta. E é importante esclarecer também que a alteração nos sinais vitais podem ser encontradas e que muitas vezes são indicativas de que o paciente está se aproximando dos seus últimos momentos. Então, o valor de pressão arterial muito reduzido, 6/4,
5x4, 5x3, são indicativos de que o paciente está se aproximando dos últimos momentos. E a não ser que o paciente esteja desconfortável, a maior intervenção será com a família, no sentido de esclarecer sobre o que estamos conversando e de acolher este momento que se aproxima, de fato, o falecimento do seu ente querido. Os cuidados de enfermagem em fase final de vida são inúmeros. Ainda que muitos não sejam voltados à rotineira aferição de sinais vitais, neste momento nós podemos promover conforto, para que essa fase seja melhor recebida para o paciente e para seus familiares. Temos a higienização do paciente, cuidados com a administração destes medicamentos de alívio, reposicionamento no leito, uma gama de cuidados a serem realizados. Não é porque a fase final de vida se aproxima que teremos aí a finalização também destes cuidados, muito pelo contrário. Pensando nestes cuidados, a atividade de hoje é que você faça uma revisão para a aula prática. Nossa aula prática da próxima semana será sobre administração de medicamentos, administração de dieta, oxigenoterapia e higiene íntima. Você encontrará o POP com todas essas práticas no AVA. Acesse, revise, estude. É fundamental que para a condução da nossa aula prática, vocês tenham revisado este conteúdo, para que a gente possa ter um melhor aproveitamento no dia da aula. Combinado? Para que eu comprove também a presença de vocês na nossa aula de hoje, eu peço que vocês deixem o nome completo nos comentários deste vídeo. Combinado? Bons estudos e bom final de semana!